Achei a Coral. Promote your panelist. Pronto, Coral. E lá está ela. Temos a Coral. Coral. Nossa Senhora. Eu estava esperando ali no WhatsApp alguém falar comigo. Pronto. Perdão. Nós acabamos no nosso onboarding tendo essa... Tu tem que só habilitar meu vídeo. Ah, deu. Eu acho que está habilitado. Pronto? Ei! Ótimo. Pessoal, Me desculpa. jogaram no vácuo, me abandonaram. Não diga isso. Testa. Pronto. Pessoal, perdão pela nosso onboarding aqui, foi um pouco, né? Estávamos reunidos numa outra sala virtual, falando sobre os últimos ajustes e na hora de passar, né, fechar aquela sala e entrar no oficial na sala do Zoom, acabamos perdendo a Coral um pouquinho. Não é isso, Coral? Yeah. Muito bom, então vamos lá, porque já estamos com 10 30 minutos atrasado. pessoas e 10 minutinhos atrasados, né? Deixa eu só aqui fazer uma coisa, isso. Muito bom. Bom, já quebramos o gelo um pouco, né, gente? Muito bom. Até mudou a cor da luz aqui. Bom, vamos lá. Bom, oficialmente, pessoal, boa noite. Novamente, peço desculpas pelo nosso pequeno atraso e por essa como é que eu vou chamar, gente? O nosso desvio na entrada, mais ou menos isso. Nosso onboarding, né? Mas muito bacana que já quebra um pouco o gelo para a nossa conversa. Então, para quem não me conhece, sou o Fabiano Virgínio, né? Estamos iniciando o nosso terceiro webinar da série Design, Incertezas e Espiritualidade, nosso terceiro e último da temporada, vamos chamar assim, que é mais interessante, né? Um nome mais, enfim, comentado hoje pelas questões das séries, enfim. E deveremos voltar mais adiante, não, né, inaugurando um novo ciclo, enfim, pensando um pouco, né, sobre os aprendizados desse ciclo, que foram muitos e todos os encontros foram bem especiais. E só para fazer um pouco um overview, né, um contexto do que a gente teve como intenção nesse webinar, desde o início, né, a nossa intenção era promover uma reunião tendo como pano de fundo essa crise que a gente acabou por, né, vivenciar e estamos vivenciando ainda. Acho que uma reunião de crises, né, poderíamos chamar assim. E a ideia é, acho que explorar um pouco o desconforto que todo mundo já tinha um pouco, mas que até pela correria do dia a dia não tinha muito como trazer isso para a nossa conversa mais, né, próxima da nossa realidade, do nosso cotidiano, que os nossos modelos, enfim, as nossas maneiras de decidir, a nossa relação, do ponto de vista de equilíbrio, né, dos valores humanos e dos valores que a gente tem praticado na nossa vida profissional, até pessoal e até espiritual, enfim. Nós estávamos dentro de um modelo, né, antes dessa crise e ainda, né, durante agora, um modelo um pouco compartimentado, onde as pessoas, né, falavam no trabalho do assunto do trabalho, falavam da vida pessoal de maneira focada na vida pessoal, e muitas vezes aquela conversa sobre espiritualidade que sempre acontecia no café das empresas, ou enfim, em outros espaços, e que fazia gerar uma proximidade, uma empatia muito grande com as pessoas, ela não era trazida para um campo de decisão, e não era trazida como um campo, talvez uma fala que fosse importante acontecer, né? Então, a gente entende que essa maneira de pensar o futuro, ou pensar o que a gente pode desenhar a partir de agora, pode ser muito interessante se a gente conseguir achar um novo ponto de partida para essa maneira de pensar, né?
Então, tem aquela frase famosa, difícil encontrar uma solução percorrendo exatamente o mesmo caminho, pensando exatamente da mesma forma, né? E aqui partiu, né, de um encontro onde a gente entendeu que definir um novo ponto de referência seria difícil, porque precisa construir, e essa construção tem que ser coletiva. Mas a gente poderia definir alguns pontos de partida, né? Um ponto, um território, vamos falar assim, um lugar onde a gente pode se basear para construir esse novo ponto de partida. E esse território, então, a gente decidiu, né, explorar o campo, o conceito do design, né, pela questão projetual, humana e técnica combinada. O campo das incertezas, que na verdade é a grande certeza de tudo que a gente está vivendo, e antes também já era, só que a gente não tinha esse sentimento, ou essa atenção, né? E levando a um campo de uma necessária evolução, né? Que a gente sabe de uma maneira muito assim presente realmente que a gente está aqui num processo evolutivo, e alguns entendem que esse processo evolutivo é um processo natural da vida, e aí outros entendem, é o nosso caso, que isso muitas vezes é liderado ou é animado, ou faz a gente se mover. Na verdade, é uma energia que a gente consegue organizar ela numa discussão sobre espiritualidade, né? Então, nós não tínhamos como definir esse campo, como nós não temos no final desse terceiro encontro, mas nós temos essa nossa decisão de meio que reunir essas três palavras e esses significados, então, para construir essa realidade, né? Com isso, talvez gerar um comprometimento, uma contribuição, na verdade, né, para as pessoas que participaram com a gente, no sentido de construir talvez também um outro marco de referência para um pensamento para o futuro, e que de fato a gente possa fazer coisas diferentes ou deixar de fazer coisas que a gente não gosta e que a gente por algum motivo já fazia ou fazia de maneira repetida, e de que maneira agora, o que é esse novo que a gente deve perseguir. O nosso primeiro encontro, ele não foi construído com essa intenção, mas agora, olhando no retrovisor, é isso que a gente tem como uma boa definição. Ele foi organizado no campo do conceito, né? E estávamos lá no dia 1º de maio, e tinha uma imagem, acho que muito forte, que todo mundo aqui vai lembrar, e realmente ela é muito expressiva, que era aquele momento onde o Covid estava num contorno um pouco obscuro ainda sobre essa condição, o quanto ele impactaria as pessoas, não sabendo que seria um impacto enorme. E a imagem, que eu acho como um pano de fundo, é aquela imagem do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, sozinho, numa noite chuvosa, deitado no chão de bruços, fazendo uma oração que fez ali as pessoas, independentemente da religião, parar para ver aquilo e ficarem tocadas, né? Então, acho que era um pouco desse pano de fundo que nós tínhamos no primeiro encontro. Então, por coincidência ou não, influenciados diretamente ou não, né, o nosso tema foi justamente conectar a criatividade, né, o ato da criação, e com uma discussão sobre o lugar do sagrado, o que é o sagrado a partir dessa referência que a gente está vivendo hoje, desse momento e dessa crise, né? No segundo webinar, nós falamos já sobre a questão do símbolo e das simbologias, né? A pergunta que animou a conversa foi: o que simboliza o que a gente está vivendo? E aqui já existia uma certa, assim, um certo entendimento, assim, como pano de fundo da crise, assim, já não tinha tanto essa imagem tão, assim, de um movimento de escuridão em torno de uma pessoa sozinha, mas já havíamos entendido que naquele momento tínhamos alguns elementos para trabalhar, e a partir desses elementos, inclusive, poderíamos criar uma visão inspiracional, aspiracional a respeito do futuro. E quando a gente trouxe a discussão sobre símbolos, foi muito interessante essa segunda etapa, meio que para tangibilizar um pouco e trazer essa realidade do conceito. Foi bastante aberto para uma questão já bastante, né, interessante como marco a respeito de um ponto de vista do futuro. E o nosso encontro, agora finalizando a trilogia, nós chegamos no campo da imagem, ou no campo do espelho, né?
que inclusive foi um tema que ele emergiu no segundo encontro, por uma fala do Joaquim, que depois acabou tendo ressonância na fala de todos, e foi muito especial, e porque, de uma maneira orgânica, né, do próprio movimento que está sendo criado, esse tema surgiu, e ele ganhou muito sentido desde então, para a gente se aprofundar nele, né? Principalmente por uma questão do espelhamento que a gente está criando da nossa imagem, ou da imagem do nosso coletivo no mundo, e o que isso está refletindo, e o que está refletindo nem sempre é uma imagem que eu gosto, mas o encontro de hoje é para a gente um pouco falar sobre isso. E também porque a questão do espelho, ele entra numa camada assim, muito assim, estreita da relação nossa com o self, com o ego, e com uma visão, como uma barreira, né, de uma visão egóica para uma visão ecossistêmica do nosso ser, e a partir daí estabelecer outras realidades. Fazendo essa introdução, que eu acho que é importante para quem está chegando agora, né, olhar isso a partir de uma perspectiva, como uma narrativa, né, esse é o tema que a gente hoje assim, está bem feliz de chegar ao terceiro encontro com ele, como eu falei, porque ele meio que completa, né, ele traz esse campo do simbólico para uma imagem da nossa própria autoimagem e a imagem social que a gente está construindo. E, como estrutura, o encontro ele tem uma inovação do segundo encontro, que é trazer uma imagem como referência para a gente utilizar como âncora para a discussão, e uma segunda rodada, né? Nossa intenção é fazer uma primeira rodada onde cada um constrói um pensamento, e aí tem um tempo para essa construção que é bem interessante a gente entender. A ordem que nós vamos falar, nós vamos ter primeiro a Coral, o Joaquim e o Caio, e depois nós vamos fazer uma segunda rodada para entender o que a gente, a partir dessa perspectiva, desse nosso histórico e desse tema que a gente trouxe, como que a gente observa o futuro a partir de agora, que tipo de insight a gente tem. Né? Então, já peço para todo mundo participar também no chat, quem está nos acompanhando, acho que enviar as perguntas, nós vamos trazendo aqui de acordo com o assunto, tanto as perguntas que estão no YouTube, e aí a Monique do Centro de Inovação está nos ajudando a trazer essas perguntas aqui para o Zoom, mas também quem já está aqui no Zoom pode colocar as perguntas no chat mesmo. Então, só antes de iniciar a nossa rodada, eu queria agradecer imensamente de novo meus colegas, a Coral, o Joaquim e o Caio, que quando a gente conversou lá no início, assim, se colocaram super à disposição para entrar nesse terreno incerto, aí nesse campo incerto, e tentar achar, né, o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, e, enfim, que tipo de narrativa nós poderíamos construir com essa liberdade. No início também com a Camila, né, que participou do nosso primeiro encontro. Então, agradecer aos parceiros que, né, enfim, nesses 3 encontros, acho que só um comentário extra aqui, que as conversas de warm-up, infelizmente, nós não gravamos via Zoom, porque é justamente onde a gente decide o tema e recorta o tema, porque seria um material também muito legal, foi muito bacana, aprendi muito com essas conversas e com o ponto de vista de todo mundo e com vocês também. Então, iniciando, Coral, contigo. Tutti pronti. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Então, quando a gente faz esse gesto, o gesto do controle, quando a gente se olha no espelho, o que a gente está vendo é uma representação, a gente não está vendo o real, a gente está vendo uma imagem que a gente está construindo, uma representação bidimensional desse real. E essas imagens hoje, na era do iPhone, elas são muito mais digitais do que qualquer outra coisa, né? As imagens digitais, elas podem ser decompostas quando a gente vai olhar a essência dessa imagem,
é uma imagem que pode ser decomposta em coordenadas numéricas, que são coordenadas que vão posicionar esses pixels que formam essa imagem. Então me dá a impressão de quanto mais a gente tenta controlar essa imagem que está no espelho, a imagem que a gente quer ver refletida, mais próximos a gente fica de se tornar, em verdade, um número, uma coordenada. Mais próximo da representação e mais longe do real. Isso coincide com uma época em que tudo ao nosso redor está sendo sintetizado, está sendo automatizado, está sendo simplificado. A gente tem, por exemplo, né, os ícones que nós usamos para nos localizar em qualquer gadget que seja, no telefone, no aplicativo, no computador. Então, tudo está sendo apresentado a nós por meio de uma simplificação. O tal do user-friendly, que a gente fala tanto em design, né? É também uma simplificação. É como se fosse atalho. Então a gente está, de certa forma, também se atalhando. Então a gente pode ver uma miríade de coisas quando a gente olha nesse espelho, a gente poderia ver uma miríade de coisas. Só que a gente escolhe reduzir, a gente escolhe simplificar. Existe aí um cálculo e um controle dessa imagem. Quando a gente se reduz na frente do espelho por meio do controle, quando a gente não quer ver a potência toda que existe nesse espelho, a gente está controlando. Existe um controle. E daí eu me perguntei, né, que controle é esse? Quem controla? E bom, a gente pode pensar que algumas pessoas estejam cansadas já de Debord, né, 50 anos já que a gente fala sobre a sociedade do espetáculo, porém ele traz algumas coisas que são ainda tão relevantes para o dia de hoje. Uma frase dele fala: a vedete do espetáculo, a representação espetacular do homem vivo, ao concretizar em si a imagem de um papel possível, concentra, pois, a banalidade. Então, quando a gente está quando estamos nos tornando essa imagem controlada, essa imagem que a gente não pode esquecer que nós somos o quê? Nós somos seres sociais, a gente aprende pela imitação. A gente aprende para pertencer. Então, quando a gente está pertencendo a uma sociedade do espetáculo, a gente está ao mesmo tempo imitando o espetáculo, nós estamos nos espetacularizando. Então, a gente está buscando a aceitação desse social por meio da banalização da nossa própria imagem, porque a gente está repetindo um padrão, a gente não está buscando a individualização. Então eu busco controlar a minha imagem achatando a potência do virtual contida no espelho. Eu não aceito essa potência. Eu controlo e eu reduzo. Eu reduzo as minhas possibilidades de ser. Eu projeto a mim mesma como uma matriz de coordenadas, como número, como reprodução espetacularizada, comoditizada. Eu deixo de ser indivíduo para ser massa. Então talvez eu não consiga aceitar a incerteza de não ser aceita pela potência de quem sou, pelo que eu sou. Porque eu mesma só me reconheço na reprodução. Eu mesma só me reconheço quando eu me reduzo. E eu reproduzo esse mesmo gesto, eu reproduzo essa espetacularização. Então essa é a primeira dimensão do espelho que eu queria trazer. Muito bom. Desse achatamento que a gente, né, acaba se conformando na nossa autoimagem, né, usando a referência do que é entendido como boa proporção, como boa forma, como bom comportamento, ou como bom gesto, como uma boa postura, né, e sem deixar que a essência do seu próprio eu venha,
Vamos para a fala do Joaquim, que é justamente a capacidade de você desenhar a si próprio através do espelho, o que o Joaquim chamou de o design de mim, certo, Joaquim? Isso. Obrigado, Fabiano. Olá a todos. É muito legal, muito bacana ver vocês aqui conosco novamente. Ah, na, na nossa primeira sessão, eu saí com uma inquietação ou com uma pergunta que eu não consegui resolver, que é, em tempos de incerteza, para onde então levar o nosso olhar palavra? Mesmo que eu não consiga rezar e orar, eu posso mostrar o meu olhar. Na segunda conversa nossa, eu continuava com essa inquietude no sentido de para onde então, nesses tempos de incerteza, nos voltarmos? Para onde eu levo o meu eu, né? E nesse meio de caminho, eu sempre recorro a Sylvia Plath, e ela tem um poema chamado Espelho, e de certa forma, então, eu gostaria de retomar da segunda sessão, lendo, é curto, eu considero bastante profundo, então eu gostaria de ler para vocês o poema da Sylvia Plath chamado Espelho. É o espelho falando. Sou prateado e exato, não tenho preconceitos. Tudo que vejo eu engulo no mesmo momento, do jeito que é, não maculado pelo amor ou pelo desprezo. Eu não sou cruel, sou apenas verdadeiro, o olho de um pequeno Deus com 4 cantos. O tempo todo medito sobre a parede oposta. Ela é pink, com algumas manchas. Eu a tenho olhado há tanto tempo que penso que faz parte do meu coração. Mas ela cintila, oscila, escuridão e faces nos separam mais e mais. Agora eu sou um lago. Uma mulher se debruça sobre mim, buscando em meu espaço sua imagem verdadeira. Então ela olha aquelas mentirosas, as velas e a lua. Eu vejo suas costas e a reflito fielmente. Ela me retribui com lágrimas e acenos. Eu sou importante para ela. Ela vai e ela vem. A cada manhã seu rosto repõe a escuridão. Em mim, ela afogou uma menina, e em mim, uma velha emerge em sua direção, dia após dia, como um peixe terrível. Sylvia Plath é forte, é dramática, é poderosa, é densa, tudo isso que sabemos dela. E ela nos traz essa reflexão do mergulho, né? dessa imersão. Eu lembrei um pouco de Dante, né? Aquela caminhada pelo inferno, uma imersão na nossa insegurança, na nossa incerteza, naquilo que nos domina. Então, como construir, como fazer o design de mim, né? Haruki Murakami, ele tem uma história também chamada Espelho, é um conto num dos livros dele, e é muito interessante porque ele imagina um estudante em final de colegial que decide não ir para a faculdade nos anos 60, final dos anos 60, e decide ser vigia noturno do colégio dele. E ele tem, então, uma lanterna, ele tem, então, uma arma branca, e ele percorre 3 vezes durante a noite e a madrugada os corredores e as salas do colégio. E numa dessas noites, que ele define como uma noite onde se esperava um tufão, portanto, uma noite sem lua, e onde um vento muito forte batia, e alguém tinha esquecido o portão da piscina do colégio aberto, e o portão batia e batia e batia, e ele ficava ouvindo como se fosse sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Pois bem, ele faz a ronda das 9 da noite, quando ele volta para a ronda das 3 da manhã, ao cruzar um corredor transverso, ele vê uma imagem, vê uma pessoa. E ele se assusta e caminha um pouco e vê que era um espelho e ele estava refletido naquele espelho, mas numa condição muito interessante. O espelho, ou a imagem no espelho, primeiro põe a mão no queixo e depois sobe a mão, como se estivesse cobrindo o rosto, e ele se pega imitando a imagem. Ele imita a imagem. E ele se assusta muito
quebra o espelho, jogando a espada, joga o cigarro que ele estava fumando, e porque ele disse: eu não gosto desse eu não gosto desse meu eu. E ele sai correndo, e na manhã seguinte, quando ele passa lá, não há espelho, nunca houve espelho, e há apenas a arma branca no chão e a bituca do cigarro. Então, ele elabora dizendo que como é difícil quando eu não gosto do meu eu. Então, eu volto à questão como desenhar, então, esse meu eu. Como é o design de mim nesses tempos de incerteza? Ah, Telêmaco, narrando sobre o pai, Odisseu, ele diz que, do ponto de vista dos gregos, o mais terrível não era a morte pela morte. O mais terrível era desaparecer no fundo do oceano e ninguém saber disso. Ninguém saber que eu desapareci. Então, ele, do ponto de vista grego, ele diz: nós precisamos fazer coisas extraordinárias, porque assim, pelo menos, nós deixamos algo quando desaparecermos. A Coral comentou super bem a questão da internet, da web, de Facebook e tudo que temos como espelho. E o que ela comentou vai bem na linha da Gia Tolentino, uma autora recente que está aí publicada, num livro chamado Falso Espelho, e ela diz bem isso. Ela conta, quando ela era adolescente, o quanto a internet foi importante para ela, a questão da imagem, dela se ver, os grupos sociais e tudo. E ela disse que, depois de adulta, ela decidiu ir em busca dos vestígios dela mesma. Eu gostei muito disso, né? Ela vai buscar quem ela era adolescente na internet. É uma narrativa muito bonita. E ela fala: olha, o sonho, o design de si, da pessoa, do eu na internet, é um sonho que evanesce. Nós estamos acorrentados às nossas versões virtuais, mais feios e mais tristes à medida em que precisamos parecer interessantes. Então, eu fiquei muito feliz que houve uma conexão direta com aquilo que a Coral acaba de mencionar. E para que eu aumente o grau de incerteza nessa primeira parte da nossa conversa, professor Hiroshi Ishiguro, isso tem a ver com a imagem que vocês têm aí, né, que eu escolhi para esta noite. Ele é um professor da Universidade de Osaka, que esteve há uns 3 anos atrás na Japan House, falando sobre humanoides e geminoides, sobre robôs, e eu fui lá achando que eu ia ouvir falar sobre silicone, chips e cabos e baterias, essa coisa toda, mas eu tive uma tarde maravilhosa de uma aula sobre o que é ser humano. E ele diz: ao construir um robô, eu aprendo sobre mim. Se eu vou construir um geminoide, eu aprendo sobre mim como ser humano. E ele, entre outras coisas, desenvolveu, junto com um grupo de teatro e cinema no Japão, uma peça chamada Sayonara, que essa é uma das representações da peça, onde essa moça loira, ele imagina Fukushima, depois do acidente, com as pessoas tendo que deixar a região, ficando doentes e deixando a região, e se estabelece um sistema de pontuação para quem deveria sair primeiro por estar ou ainda saudável ou doente leve, e aqueles mais doentes iam ficando para trás. Talvez não haja uma comparação melhor do que esses nossos tempos de Covid, né? Ou com esses tempos de Covid. E essa peça, então, há trechos dela na internet. São duas coisas extraordinárias, porque ela passa a dialogar com essa humanoide, que era um robô chamado Leona, que ficou, obviamente, por razões de não ser levada embora, por estar contaminada também, né? E ela estabelece, então, esse diálogo, somente ela e a robô, a humanoide Leona. Extraordinário, não é o assunto nosso hoje, é que, por machine learning, a cada sessão, a cada apresentação, obviamente a máquina vai aprendendo, e numa das sessões, isso é extraordinário do meu ponto de vista, exatamente nesse tipo de cena, quando a atriz dialoga com a robô, inesperadamente ela se aproxima, como se fosse para ouvir melhor.
e isso não é nada mágico, não é nada esotérico e tal, é simplesmente máquina aprendendo o diálogo, né? Então, eu deixo vocês aqui com a pergunta ainda. Nesses tempos de incerteza, como é que eu me desenho? Com quem eu dialogo? Nós estamos dialogando com máquinas e as experiências, às vezes, são um tanto frustrantes, mas mais e mais a gente conclui que elas vieram para ficar. Então, esse design de mim, eu continuo, por enquanto, com a pergunta: para onde então levar o olhar-palavra? Excelente, Joaquim. O Caio, na primeira parte, traz uma reflexão sobre as imagens que, né, que nós desenhamos todo dia quando nós olhamos no espelho, dos trejeitos que nos fazem reconhecer e de como esse reconhecimento ele é fundamental para a gente ter uma referência do nosso próprio ser. E essa curiosidade que ele trouxe, que um dos principais avanços tecnológicos, talvez revoluções tecnológicas, foi justamente conseguir fazer o espelho tão plano quanto ele é. Senão a gente não conseguiria ter esse tipo de objeto, esse tipo de abstração da nossa própria imagem e com isso construir o imaginário e enfim, as ideias que a gente consegue extrair dessa nossa relação com o espelho para entender um pouco mais de que tipo de comportamento nós estamos projetando com a nossa imagem nele. Caio? Obrigado, Fabiano. Como sempre, obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui. Só vou pedir para você ir para a próxima imagem, porque ela vai ajudar eu explicar uma coisa. Obrigado. Claro. Bom, tem uma coisa, né? A própria Coral fez uma performance ali, que é uma performance que me parece que é super importante para a gente se reconhecer no espelho, né? Eu, quando era muito jovem, criança, eu tinha uma família muito despojada, era um ambiente muito feliz em casa, a maior parte do tempo. E uma coisa que acontecia muito é entrar no banheiro dos outros, né? Meu pai escovando o dente, eu chegava lá para roubar pasta de dente, algo assim. E aí, um dia, ele olhou, olha para o espelho, agora olha para minha cara, fora do espelho. E a gente olhava para o espelho, olhava um para o outro. E ele falou, repara como minha cara é torta, porque a gente percebe que a nossa cara não é simétrica quando a gente olha para o espelho, que é uma coisa simétrica, né? E nesse mesmo dia eu comecei a observar ele, eu estava escovando o dente, ele estava meio que se arrumando ali no espelho, e eu fiquei observando ele, se observando no espelho. Eu olhava para ele, se olhando. E eu comecei a reparar uma coisa que eu passei a reparar muito nas pessoas. Depois disso, uma coisa que me fascina até hoje, que são esses rituais de autoobservação. Que você pode reparar que ninguém olha no espelho por simplesmente como se estivesse olhando para outra pessoa ou estivesse olhando para uma paisagem. A gente olha para o espelho e faz um pouco aquele ritual que a Coral fez, né? Uma certa boquinha, uma certa virada de cabeça, uma coisa, assim, tem todo um ajuste corporal para a gente poder ver aquela imagem e se reconhecer, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas não têm muita consciência de que fazem isso, mas fazem, né? E o que elas estão fazendo, me parece, ali? Elas estão tentando encontrar a imagem de si no espelho e não necessariamente ver o que o espelho lhes oferece, um pouco a provocação que o Murakami fez lá no conto que o Joaquim contou para a gente, que a gente pode olhar para o espelho e não gostar muito do que está vendo. E talvez por que a gente não goste, né? Porque talvez a gente esteja vendo um outro ali que a gente não esperava ver. Um outro com uma profundidade, com uma complexidade que não é muito... que é um pouco, muitas vezes, incomum a gente aceitar, né? É como se a gente recusasse no espelho esse outro que já está na gente. Esse outro Caio, esse outro Joaquim, essa outra Coral, esse outro Fabiano e todos vocês que estão aí, né, assistindo agora. Existem outras pessoas em nós, né, e é como se a gente, para aceitar essas outras pessoas, tem sempre uma jornada interna de autodescoberta. E é um pouco como se o espelho nos desse aquilo um pouco de graça e a gente recusasse, espera, não estou pronto ainda para ver isso. E a gente volta para aquele ritual de autoobservação, de uma certa pose que a gente faz no espelho, para poder se reconhecer. Mas é interessante, quando a gente começa a se abrir para se ver no espelho, talvez como outro, e aceitar que exista outro em nós, também tem uma coisa interessante, né? Como é que a gente olha para os outros nas ruas, né? Fora de casa, né? Quando a gente sai e não está olhando no espelho, em tese, né?
Também é muito comum olhar para os outros como espelho. A gente olha para os outros e espera ver nós mesmos. Narciso não gosta do que não é espelho, né? Então, é uma tentativa de ver no outro a nós mesmos, né? E recusar aquilo que o próprio outro nos oferece como que ele é um outro, né? Não somos nós, é outra pessoa. Agora, tem uma coisa interessante, né? Quando a gente começa a olhar para o espelho também com uma outra forma de se ver, uma outra abordagem, talvez se permitindo se pegar de surpresa, antes ali da pose, antes do ritual de autoobservação, você reconhecer um outro que está ali em você. E é possível que você vá para a rua e veja um outro que estava lá, que são outras pessoas, diferentes de você. Né? Para mim, o que sempre impressiona muito, é interessante, né? Na astrologia, que muita gente diz que é uma questão de crença, me parece que a astrologia é uma questão de reflexão mesmo. Não sei se vocês sabem, a astrologia é do primeiro signo, que seria Áries, até o último, que é Peixes, a gente tem o ciclo da vida de uma pessoa. Então, Áries seria um bebê, uma criança recém-nascida, e Peixes seria o velho. E Libra, que está mais ou menos no meio do caminho, né? Ou seja, Áries é ali março, mais ou menos, e o final de março, e Peixes está no início de março, no ano seguinte, né? Lá por outubro só, que pinta Libra, e Libra, nessa evolução dessa pessoa astrológica, é o primeiro signo que reconhece que existe outra pessoa no mundo. Até Libra, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, não tem outra pessoa, tem só eu. Eu só vejo o outro como reflexo de mim mesmo. De repente Libra fala, opa, tem alguém ali atrás, que não sou eu. E é um pouco um choque, né? E eu também sempre acho que Escorpião é do jeito que é, porque é um pouco a realização de que o outro pode ser mal, né? E aí me parece que ali os próximos signos estão na descoberta de outras dimensões do outro e talvez de si mesmo, né? Até chegar em Peixes, que é o velho, que não está muito preocupado, né? Tá tudo muito divertido, vamos tirar proveito do que está se passando aqui, tudo bem. Se você não acredita em astrologia, não tem problema, mas que é uma ferramenta de reflexão, é bem interessante, né? E a última coisa que eu falaria é que é possível, nesses novos rituais de tentar encontrar o outro no espelho, e, portanto, ir na rua e ver outras pessoas como elas próprias, é possível que atrás desses outros você encontre você de novo, nos outros. Só que é um outro dentro de você que você não seria capaz de ver no espelho. Você tem que ver na cara de outra pessoa. E é um outro que não é mais você tentando se confirmar, é um outro que é outro mesmo. E essa imagem que está à esquerda aí, vocês devem conhecer, uma das fotos mais famosas da história, é o Buzz Aldrin, aliás, é o Neil Armstrong, não, é o Buzz Aldrin, sendo fotografado pelo Neil Armstrong, que está ali no reflexo do visor dele, e, obviamente, no reflexo do Neil Armstrong está o próprio Buzz Aldrin. Então, é uma imagem, parece um pouco tola, né? A obviedade do espelho, que reflete outro espelho, reflete outro espelho. E, nesse caso, é um espelho côncavo, né? Que faz toda essa distorção geométrica aí. Mas é interessante que eles estão na superfície da Lua, e daqui a pouco eu vou retomar isso, falando do resto dessa imagem aí, que é uma colagem que eu preparei aqui para a gente conversar. Obrigado. Excelente. Nessa segunda rodada, então, Coral, trazendo agora uma perspectiva de futuro, né? Vou fazer aqui uma referência, acho que bastante comum para todo mundo, né? Porque todo mundo já ouviu essa letra em algum lugar, né? Nos deram um espelho e vimos um mundo doente, né? Legião Urbana, Índios, né? Legião Urbana 2. Essa frase é uma frase poderosa numa cultura pop, a gente escuta tanto que a gente acaba não vendo exatamente, não ouvindo mais ela da maneira com a intensidade que ela tem inicialmente. É mais ou menos o que o espelhamento faz com a gente, né? Que você trouxe na sua primeira fala. Olhando essa situação que a gente está hoje presenciando individualmente e, por consequência, coletivamente, né? O que a gente está esperando para o futuro, na tua visão? O que você construiu para a gente a partir desse ponto de vista? Então, na primeira parte, eu deixei aí um rabinho, né, para a gente poder pegar depois,
que é uma dúvida, né, uma questão, assim, por que que eu me achato? Por que que eu reduzo essa potência que eu vejo no espelho? Por que que eu me represento ao invés de me manifestar, né, para além da imagem que eu estou tentando controlar? Alguns poderiam dizer, e o Caio trouxe já, né, a questão do narciso, narciso afogado em si próprio. Mas eu acho que é a não aceitação da incerteza. E é justamente essa incerteza que a gente traz, né, no nome do evento, é a não, ah, a não capacidade, entre muitas aspas, de lidar com uma certa complexidade. É o não preparo para a gente conseguir lidar com a não dualidade. Então eu apenas aceito aquilo que eu consigo controlar e que eu controlo de acordo com o ideal espetacularizado de mim. Eu me banalizo e me comoditizo para ser massa e não sujeito, para ser sempre um reflexo exterior e não um reflexo interior. Daí eu penso, bom, mas então o que será que poderia ser o interior desse espelho, né? E vem o Flusser com um texto incrível que ele escreveu para o estado de São Paulo nos anos 66, 1966. Eu vou ler só uma frase, meio parágrafo. Ele diz: o espelho é um ser em oposição e é tal como funciona. É um ser que assumiu uma posição que é oposição, uma posição negativa. É um ser que nega. É por isso que reflete. Não permite que aquilo que sobre ele incide, por ele passe. Refletir é negar, e isso é a sua estrutura. As respostas que o espelho articula são todas negativas. Isso se dá porque justamente o espelho não tem interior, mas o espelho tem avesso, né? Quando a gente vai olhar para o avesso do espelho, o que a gente vê é um nitrato de prata, uma camada cinza, opaca, sem graça, um nada, mas que por causa desse nada, nada passa. Então, o espelho é uma negação. Quando a gente diz para ele, né? Voltando àquela a minha performance, como o Caio disse, então quando a gente faz aquele gestual, eu quero ser assim, o espelho olha para ti, não. Eu quero ser assado? Não. Mas além dessa noção da negação, quando a gente presta atenção nessa camada que nos deslumbra e que a gente tem um frisson por aquilo que se vê refletido pela negação, a gente fica seduzido pela negação. O reflexo é a negação. E o que causa essa negação é um nada. Né? É quase que um vazio. E isso me traz a dimensão, daí eu vou trazer o budismo de novo, né? A dimensão do vazio do budismo, também conhecido como vacuidade, shunyata. O que é o vazio? Em inglês fica bem interessante da gente entender que o vazio, emptiness, não é o nada. Emptiness is not nothingness. É diferente, né? Então, quando a gente pensa no vazio, na vacuidade budista, é como se a gente estivesse falando do zero matemático, né? O zero da matemática, sem o zero da matemática, a gente não conseguiria ter 10, 100, 300, enfim. Então, quando a gente fala do vazio pela perspectiva budista, a gente não está falando de nada, a gente está falando de vacuidade. E o que é isso? E aí é que vem a tal da aceitação da dualidade, da complexidade e de como é que a gente pode treinar essa amplitude, essa ampliação das nossas perspectivas de visão e perspectivas de ser também. A gente vive numa realidade, e essa é uma face da moeda, a gente vive numa realidade que é condicionada a manifestar consequências. A nossa realidade é sempre consequência de alguma ação. Nisso, então, a gente entende que nós temos uma originação dependente. Então, teve o Thich Nhat Hanh, que é um mestre budista muito incrível. Ele escreveu 300 mil livros, tem vários vídeos na internet. E ele faz um exemplo de uma flor, ele mostra uma orquídea. Quando a gente olha para essa orquídea, para essa flor tão bonita,
A gente está vendo, não a flor, a gente está vendo o cosmo, a gente está vendo o sol, que banhou ela de luz, a gente está vendo a terra, que deu os nutrientes, a gente está vendo a água, a gente está vendo até o trabalho do jardineiro. Se não fossem esses elementos todos, se o cosmo não tivesse se unido para dar forma a essa flor, a flor não seria. Então a flor, ela é a flor, ela é o cosmo, ela é tudo. Mas então aonde está o vazio? Ela é vazia de existência independente. Ela é vazia de independência. Então tudo que existe, existe porque interexiste, é o interser. Tudo é interdependente. Então, eu sou vazia de existência interdependente, independente, desculpa. Eu sou vazia de existência independente. Assim como a minha imagem também é vazia de independência. A minha imagem, ela é sempre feita pelo esse encontro, essa pluralidade de visões, essa pluralidade de manifestações. Toda realidade, então, e não todo real, né? Toda realidade é uma interpretação do real. É uma projeção mental. E toda projeção mental é temporária. E daí a gente pode pensar na vaziez, na vacuidade dos 5 agregados. Que 5 agregados são esses? É a forma física, a sensação, a percepção, as conexões mentais e a consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, agora nesse momento, eu tenho um corpo físico. Esse meu corpo físico, ele me permite determinadas capturas desse real e interpretações desse real. Então, esse meu corpo físico me dá, num primeiro momento, a sensação de sede. Primeira coisa que vem é a sensação. Da sensação eu percebo, opa, tô com sede. E daí se formam conexões mentais que provocam uma reação, trazem para a consciência a minha sede e provocam uma reação, como por exemplo o que eu vou fazer agora, beber um gole d'água. E tudo isso, como nos explica a Monja Coen, tudo isso é dinâmico, tudo muda o tempo inteiro. Quando eu nasci, os 5 agregados percebiam a realidade de uma forma e se manifestavam de uma forma. Agora, na minha idade, eles se manifestam de outra forma e percebem de outra forma. Então, é vazio, os nossos 5 agregados são vazios porque eles são dinâmicos, eles são impermanentes. Então, tudo, essa realidade interdependente que nos constitui é impermanente. Então, toda realidade é vazia de existência independente. Toda realidade é interpretação. E toda realidade é impermanente, assim como a imagem que está no espelho. Excelente, assim, as coisas se encaixam de uma maneira porque a fala do Joaquim, agora conectando essa sua experiência com os Vedas, parece que foi assim... Incomentada. Assim, por um DJ que estava prestando atenção no áudio de vocês dois e conseguiu juntar na mesma música. Muito legal, depois a gente vamos acrescentando camada nisso para conversar com o pessoal no final. Existem comentários que são muito poderosos no chat, depois eu pedi para que vocês deem uma olhada, assim, o pessoal está realmente bastante conectado com o que a gente está falando. Não são questões, mas são reflexões bem importantes para a gente trazer aqui para a nossa fala também. E o Joaquim, então, agora traz a camada dos Vedas, né, a respeito do seu design de mim. Obrigado, Fabiano. A Coral e o Caio, eles têm a potência, a propriedade de falar coisas que daí eu fico pensando 2 semanas sem parar no assunto. Tá? E entre essas coisas, o Caio mencionou algo que me abalou profundamente, que é a gente tende a recusar o outro que já está na gente. Isso é extraordinário, porque me leva diretamente a esse meu comentário final sobre como é que eu faço o design de mim, então. Se
eu estou, de certa forma, desconectado, separado, duas metades, ou o que seja, seria... Eu estou fadado embora belíssima, mas ao mesmo tempo trágica, a solução sayonara, que é eu vou ter que me construir a partir de um diálogo que nessa solidão da incerteza da Covid e mais além, eu dialogo com a máquina, eu dialogo com bots, o que eu faço, como eu me construo. Sobre isso ainda vem aquele veredito, aquela afirmativa dura, sincera da Sylvia Plath, quando ela fala que, e ligando com o que o Caio falou, eu recuso esse outro que já está dentro de mim, e provavelmente porque o espelho me mostra como a emergência de um peixe terrível, seja a velhice, seja a doença, seja a solidão e assim vai. Eu tendo a achar que o futuro será sayonara, quer dizer, será isso que a imagem mostra, não que eu acho que os humanos serão quase totalmente eliminados, mas me chamou muito a atenção, me doeu bastante a questão da pontuação para sair da região de Fukushima. E essa moça, então, ela ficou, porque ela já estava muito contaminada, né? Mas, enfim, eu tenho também, se eu mencionei Dante lá no início, como se fosse uma descida ao inferno, Dante também passa pelo purgatório e Dante chega ao paraíso, e no paraíso, no final da sua obra, ele não ousa, não quer, não pode descrever a presença de Deus, ele descreve apenas a luz divina, né? E lendo uma companhia constante minha, o Ardor, do Roberto Calasso, é um livro que eu recomendo, ele é bastante denso, mas é um lindo, maravilhoso livro. Me chamou a atenção uma coisa, os Vedas, eles discutiam muito pouco o futuro como após a morte, isso que eu aprendi. Eles discutiam mais o reino da mente e o reino do palpável, que dialogam continuamente. E, nesse sentido, o Calasso diz, eles, de certa forma, não precisavam da fé como a gente pratica hoje, né? Essa nossa categoria de fé. Eles praticavam, procuravam entender esse diálogo. E ele conta a história que eu achei muito linda de um Brahmani, se eu conseguir mencionar o nome do Brahmani, já vai ser um sucesso, que é Yajnavalkya. Era esse o nome do Brahmani, e o diálogo desse Brahmani com o rei Janek, sobre para onde se vai depois da morte. E eu, quando comecei a ler, esperei que fosse uma clássica reflexão sobre o pós-morte. Mas o diálogo do Brahmani com o rei vai por um caminho que eu achei surpreendente. O Brahmani começa a falar sobre o espelhamento de nós na pupila ou nas pupilas de uma outra pessoa. E daí isso é certo. Se você se aproxima bastante dos olhos de uma outra pessoa, qualquer que seja a razão, você se vê refletido duas vezes, não uma vez só. São dois olhos, duas pupilas. Então você vê duas imagens de você. E o Brahmani então passa a contar para o rei que esse espelhamento duplo, ele é a reflexão de dois eus, o reflexo de dois eus. Ele chama de Inra e de Virai. Virai feminina, Inra masculino. Então. E ele passa a narrar para o rei o seguinte, olha, há uma eterna relação de amor, amor no sentido amor carnal, né, de sexo, há uma eterna relação de amor na caverna deles dois, desses dois seres que você está olhando nas pupilas da outra pessoa, eles dialogam eternamente na caverna protetora do seu coração. E mais, eles se alimentam da massa vermelha do seu coração. Quer dizer, eles portam uma fisicalidade extraordinária a esses conceitos, né? E daí o Brahmani diz, essa relação contínua de amor
entre os dois, de cópula mesmo, isso é a vigília. Isso é quando nós estamos acordados, quando nós estamos pensando, quando nós estamos indo, vindo. Essa é a vigília. E quando termina essa vigília, a vigília pós-relacionamento amoroso, vem aquele sono que é insensível. Vem o sono, né? Que ele chama de insensível. E daí o Brahmani fala, rei, prezado rei, esse diálogo contínuo, esse amor contínuo, continuado, e depois o sono, isso é a mente. E eu achei extraordinário. Isso é a mente, ele disse. A mente em contínuo diálogo com a sua alteridade consigo mesma, né? E daí ele chama também, para aqueles que acham que teologia é só uma coisa, enfim, judaico-cristão ou o que seja, né? Ele chama a Calasso daí e fala, olha, isso aí, essa figura, a gente pode chamar de uma teologia negativa, não no sentido pessimista do termo, mas é uma teologia ao contrário e tal. Ele fala, esse sono narrado pelo Brahman é o sonho da felicidade suprema. É o abhaya. E isso é o não medo. E aí eu parei, reli novamente, refleti sobre o não medo, né? Mais ou menos no que os nossos colegas já falaram, que não é a não existência de uma coisa, mas assim é um estado de não medo, né? E daí, no final do diálogo com o rei, o Brahmani termina de explicar dizendo, o eu, essa potência inabalável, é suficiente para ingressar no não medo. É como se fosse, então, a minha modestíssima proposição do design de mim. Eu devo me desenhar para ingressar nesse reino, nesse mundo, nesse estado do não medo. Surpreendentemente, eu achei que o Brahman ia terminar a narrativa, já que parecia que ele estava ensinando, sendo pedagógico para com o rei Yanaka, mas quem termina essa narrativa é o rei. E ele diz ao Brahmani que o não medo, única forma de paz, esteja contigo. Então, eu concluo dizendo que eu, ao final dessas 3 sessões, onde eu aprendi muito e me diverti muito com vocês todos e me senti honrado com a todos os que participaram conosco, talvez, como vocês continuaram provavelmente esperando que eu dissesse alguma coisa sobre para onde, então, levar o meu olhar, palavra, a minha oração. Eu diria, seus Vedas estão certos, leve para você mesmo. Dialogue com você. E se você atingir esse estado de sono, depois dessa relação de amor com você mesmo, você terá atingido a baia, que é a única forma de paz, o não medo, e que a paz esteja contigo. Obrigado. Gratidão enorme, Joaquim, por esse final do teu pensamento. Vamos retomar depois já, mas já foi uma entrega, né, para a questão da Lua como nosso grande passo de evolução. Você traz essa reflexão da gente olhar para a gente mesmo na Lua, né, e entender o que os ciclos dela estão dizendo, o que o ciclo dela está dizendo para a gente. E é desse ponto que o Caio parte também para a visão dele sobre o quanto o virtual do espelho no futuro ele pode ser também desenhado e ser ao mesmo tempo nossa referência, Caio. Maravilha. Depois dessas falas aí é duro, mas é duro e bom, né? Mas enfim. Enfim, essas imagens aí, elas ajudam um pouco a entender uma coisa que eu vou falar agora, que é uma coisa interessante do espelho, porque o espelho é pura geometria, né? O Fabiano me fez uma provocação num dos encontros prévios aí, que ele achou que eu falaria de geometria, eu falei assim, de fato, deveria, né? E aí tem essa figura que está aí no meio, esse objeto que está na superfície da Lua, é o mesmo objeto que está na última imagem à direita. Ali ele está sendo visto apoiado, né, no chão, e na última imagem à direita o astronauta tirou uma foto de cima ali.
E ele é um objeto muito interessante, que ele é todo coberto com esse objeto aqui que eu estou mostrando para vocês. Você está para ver aqui? Imagina uma caixinha, eu montei aqui com caixinha de post-it, imagina uma caixa, é um cubo assim, são superfícies perpendiculares entre si. Aí imagina que cada círculozinho desse tem um troço desse enfiado lá. Assim. Essa figura aqui, essa figura geométrica, é essa que está desenhada na imagem do meio aí, que tem uma propriedade interessante, que todo raio de luz que incide sobre ela reflete de uma tal maneira que ela volta exatamente no mesmo sentido que ela veio, que ela chegou. Um espelho não faz isso. Um espelho simples, ele reflete na normal, né? Não sei quem conhece geometria, a luz incide, tem uma normal, ele sai na outra normal. Né? Ângulo igual em relação à normal. E aí o que acontece ali é que esse objeto, esse espelho muito especial, ele foi deixado na superfície da Lua, e os astrônomos usam hoje em dia, eles projetam um laser da Terra até lá, e desse jeito a gente consegue medir precisamente a distância da Terra para a Lua. E é tão preciso que dá até para medir alguns outros efeitos, como alguns lunomotos que tem lá. Tem um terremoto na Terra, também tem lunomotos lá, né? E é impressionante a precisão que isso tem. E o espelho é pura geometria. Né? O espelho ele convida a gente a ver um hiperespaço. Aquela sensação que toda criança tem de olhando no espelho, ver ela e depois ver o mesmo mundo que ela está olhando ali atrás. E a gente ficava brincando, olhando para o espelho e vendo aquele mundo que está atrás do espelho. Né? Como se fosse um outro ambiente. Né? E é interessante uma imagem que eu poderia ter trazido aqui, mas eu acho que ela é um pouco óbvia demais, que é aquela situação que você tem dois espelhos paralelos e você se coloca entre eles e você olha os dois lados e você vê infinitas cópias de você, infinitas cópias, né? E essa é uma característica exatamente da reflexão, especialmente a reflexão racional, o império da mente, né, da mente racional. Quando a gente entra num diálogo interno que tem um caráter um pouco de uma repetição infinita, né, de uma cena infinita. E um pouco esse espelho que está aí, que é chamado de retrorefletor, ele reflete no sentido de onde veio a luz. Né? É o olho de gato que a gente vê na estrada, é o mesmo princípio. Né? E o próprio olho do gato. Literalmente, o olho do gato, não é uma metáfora. O olho do gato faz isso. Olha lá na mão da coral, o gato. Ele reflete a luz que é jogada nele. Por isso que os nossos olhos brilham quando a gente recebe um clarão de luz, né? E aí o que é interessante é que o grande perigo desse processo de retroalimentação, de repetição infinita, é que ele é uma prisão, né? Não é à toa que a gente usa a imagem de uma sala de espelhos para dizer que é uma situação de profunda confusão, né? É uma repetição, uma repetição, uma repetição, uma câmara de eco. E o próprio eco, não sei se vocês sabem, é como se fosse um reflexo. Tanto que o termo que se usa em acústica é reflexo, o eco. É um som que se propaga, bate numa parede, que funciona como um espelho, e reflete de volta aquele som, é o eco. Uma câmara de eco, é a sensação de você repetir a sua voz infinitas vezes, né? E aí, onde entra, né, uma intervenção necessária? Acho que é necessária uma intervenção. É a própria consciência que fala, basta. Não faz sentido eu continuar nessa câmara de eco, nessa repetição infinita. Como é que eu paro essa retroalimentação? Como é que eu desmonto essa geometria que me jogou numa situação de repetição? Porque a mesma geometria precisa, né, o Fabiano comentou, um comentário que eu fiz outro dia, que um dos primeiros atos tecnológicos mais avançados é conseguir fazer uma superfície plana. E tem uma série de técnicas para fazer isso, e o interessante é que essas próprias técnicas têm a ver com a alteridade. Você usa 3 superfícies diferentes entre si, e você vai esfregando elas, lixando uma contra a outra, até a hora que as 3 estão planas. Se você fizer só com 2, você pode cair num côncavo ou num convexo. Se você fizer com 3, as 3 ficam planas. Isso é importante porque, a partir da superfície plana, toda a geometria nasce, e toda a tecnologia nasce. E a precisão de uma superfície plana não é a mesma precisão de um objeto que tem uma medida exata. É uma superfície contínua. E a construção de uma superfície contínua é um grande triunfo da nossa mente. Só que a gente se encanta com isso. Aí é o espelho duplo de se encantar com a própria criação. Você se vê na criação e você acha que incrível, que maravilha que eu fiz. E entra nessa sala de espelhos que você mesmo criou. E como é que pode ser uma saída dessa sala de espelhos? Uma intervenção da consciência, do tipo, basta, eu que montei essa estrutura, eu vou desmontar ela. E é interessante que me parece que a linguagem tem a mesma capacidade, a linguagem, a fala, né? E a linguagem em todos os sentidos, né? A ideia de linguagem enquanto representação, aquilo que a própria Coral estava falando, a representação, a realidade, aquilo que a gente acha
que é a realidade última. Tem um aspecto repetitivo, um aspecto de repetição, que pode facilmente virar uma grande ilusão, né? E aí eu, coincidentemente, escolhi a Lua, porque as 3 imagens aí estão na Lua, e aí o Eduardo comentou aqui que hoje faz 50, exatamente hoje, 51 anos do lançamento do Apollo 11, onde foram tiradas essas imagens que estão aqui. Eu não sabia. E eu sempre digo que nada é à toa, a própria Coral falou, né? Existem coincidências? Acho que não, né? E a Lua é um espelho que está no céu. Literalmente um espelho, só que é um espelho que a distância ele é preciso. De perto, é só olhar para o chão da Lua e você vê que ele é tão impreciso quanto qualquer outra coisa que está por ali. Mas ela reflete a luz do Sol. Eu acho que tem a ver com a fala que o Fabiano vai fazer. Enfim, então o que eu diria para o futuro tem um pouco a ver com essa intervenção da consciência. E a consciência que está além da representação, além da linguagem, além dessa repetição, além dessa geometria que nos permite construir coisas incríveis, também pode muito nos enganar. Excelente. Seguindo literalmente do Sol, aliás, da Lua para o Sol, né? Que não foi exatamente uma combinação nossa prévia, não foi um resultado do nosso warm-up, né? Mas esse tema é um tema que surgiu de uma pergunta que Joaquim fez, né? De um texto que ele leu no segundo encontro, o que o espelho mostra quando não tem ninguém olhando. E depois ele fez uma menção de uma música, que depois eu vou repetir a frase que ele falou no final. E realmente isso abriu um portal para a gente chegar ao final desse encontro de maneira como a gente está chegando hoje, né? Porque essa reflexão do espelho foi justamente uma das conversas que animou o primeiro encontro que a gente chamou de Deep Design, em agosto do ano passado, que, na verdade, foi o protótipo, do design, certeza e espiritualidade, né? O quanto a gente está projetando a nossa imagem no outro e o quanto, muitas vezes, a gente acaba se relacionando com o outro porque o outro é exatamente a nossa imagem, tal e qual, e não porque ele tem as características que ele tem. Na moda, né, até o movimento do Twins, né, que é uma relação assumida desse tipo de situação. Mas, por outros textos e por outra razão, esse tema do espelhamento, ele acabou sendo apresentado, ou eu acabei acessando ele durante o tempo, em vários momentos da minha vida, né? E um deles, que eu gostaria de ler aqui para vocês, eu vou parar de projetar essa imagem, porque esse texto eu separei e deixei ele aqui na tela. É uma reflexão sobre o self e a nossa imagem refletida no espelho como uma porta de acesso a esse self. Então, esse texto é de um estudioso sobre a espiritualidade chamado Jean-Yves Leloup, que já passou por vários processos de aprendizado, desde os mais tradicionais até os orientais. E ele tem um livro que se chama A Arte da Atenção, que é uma relação de contos falando sobre o quanto a nossa presença, se ela for trazida ao pé da letra, né, se a gente conseguir entender o quanto a divindade está presente na gente, a própria presença se torna uma oração. E aí ele vai construindo por meio de vários capítulos esse pensamento. E tem um trecho, um capítulo que ele fala sobre essa construção do self. Então eu vou ler pequenos trechos, só para poder depois fazer uma amarração aqui com um pensamento final. O self é o sacerdote invisível, o padre que abençoa as núpcias da bela e da fera dentro da gente, sem ser fera e sem ser bela. Ele abençoa o nosso lado sombra, o nosso lado luz. A imagem que aparece no espelho não é Deus, mas a sua marca impressa no homem e na mulher. E do mesmo modo, o self não é Deus, mas a estrutura pela qual Deus imprime e se exprime no homem. De certa maneira, o espelho
é a luz que ele, o homem e a mulher, reflete. Por ser um reflexo, torna-se ele mesmo fonte de luz. No entanto, fonte de luz derivada do divino que habita dentro de nós. Depois, num outro trecho, não está nessa sequência exata do livro, ele fala, que também já é um pensamento conhecido, tornamo-nos o que amamos, tornamo-nos o que olhamos, contemplar o vivo é tornar-se vivo. Esse texto foi um texto que me fez refletir muito sobre o tema do espelhamento, independente, de maneira prévia nesse encontro. Porque durante o tempo, a gente sempre coleta histórias sobre a importância da nossa imagem e do quanto ela é encantadora. E o quanto por ela ser encantadora, ela também nos distrai, e faz muitas vezes que a imagem pare no externo, pare no ego, e ela não consegue ver além, não consegue levar isso adiante do que está ali refletido na primeira camada. E do mesmo tempo que o ser humano só se reconhece como humano e ao mesmo tempo divindade por essa experiência multidimensional que o espelho oferece, porque seria muito difícil a gente conseguir ver a nossa imagem se não fosse por um reflexo ocidental na natureza, seria muito difícil a gente entender o quanto essa luz do divino está dentro da gente sem esse tipo de objeto, que ele ao mesmo tempo funciona como esse portal multidimensional libertador, para a gente acessar uma consciência maior, como o Caio falou, como a Coral falou e também Joaquim, e sair desse looping de repetição, esse looping de utilizar imagens externas para conseguir, para nutrir essa relação com a autoimagem, sem levar em consideração esse aprendizado. E, ao mesmo tempo, permite olhar para esse espelho como se fosse a primeira vez e conseguir ver além dessa camada do ego e passar para uma camada do eco, que foi um tema que a gente deu para esse encontro, do ecossistêmico, onde você pertence a um processo e a um sistema que ele está em evolução, e essa evolução se dá na sua trilha quando você consegue gerar a sua entrega para o mundo. E fazendo uma relação semântica e também histórica direta, eu sempre, quando li esse texto falando sobre espelho e espelhamento do Leloup, os europeus achavam que os índios eles eram assim abobados ou tinham algum tipo de ingenuidade porque conseguiam fazer uma troca de coisas que o europeu entendia que era muito valioso por apenas um espelho. E a gente utiliza isso até hoje, dizendo que trocou por espelhos aquela relação. Mas se a gente pensar que o índio ele está na verdade recebendo uma possibilidade de uma experiência multidimensional de quem ele é enquanto divindade, numa ação que é totalmente externa à cultura dele, de fato, mesmo que o índio tivesse a mesma consciência sobre o valor da terra onde ele estava ali habitando para poder fazer essa troca com quem via valor naquilo, valeria a pena, porque a experiência multidimensional que o espelho oferece, se ele parar de ser só um alimentador do que está na superfície, ele é um libertador do que está dentro. E aí, mais recentemente, esse texto sobre espelhamento eu li em 2005, a reflexão sobre o índio, eu não vou lembrar quando eu fiz algumas anotações sobre isso, mas o ano passado eu tive a oportunidade de ouvir uma história que, na minha visão, acho que pode ficar aqui para uma fala para a gente abrir e começar a comentar com todo mundo no chat também, quem quiser fazer uma pergunta ou conversar, que é uma história de uma palestra, de uma canalização, e a palestra chama-se The Future of You, o futuro de você. E para explicar essa palestra, essa canalização, essa materialização da voz espiritual, ele conta uma história que eu vou fazer aqui resumidamente. Ele diz que o grande chave de acesso
a consciência humana como nós conhecemos vem de uma experiência onde, num estágio de evolução muito anterior ao nosso, né, uma criança recebeu ao seu lado uma figura angélica para ensinar a ela a ler o mundo através do reflexo dela na luz da água. E tem todo um diálogo que é extremamente longo e bonito dessa construção. E o grande salto da criança se dá, ou pelo menos é assim que ele apresenta como o final da história, quando a criança para de ver a realidade que está ali projetada pura e simplesmente na água e ela começa a abstrair. Então, a imagem da outra criança que está do lado, ele fala que é um peixe. E do peixe, a outra criança está do lado, é a mãe do peixe. E, de repente, ela se vê, ela de novo olha para a própria imagem e ela fala que ela também é um peixe. Né? Então, ela rompeu essa barreira do que estava ali refletido e conseguiu construir uma narrativa que aí vem a chave da nosso potencial deslocamento assim, de consciência e trazer cada vez mais a partir da abstração. Né? O que isso traz para o futuro, do que a gente está vivendo hoje, é a imagem que a letra do Legião Urbana falou. Né? Estamos vivendo no mundo doente, estamos alimentando o mundo doente, por isso estamos vendo o mundo doente. Estamos alimentando nossa imagem de maneira doentia e estamos recebendo como reflexo essa imagem doentia. A construção dessa nova realidade que a gente está tentando trazer aqui uma contribuição de um novo marco, de um novo ponto de partida para a construção de uma nova realidade de futuro, ela vai depender dessa capacidade de quebrar esse looping, né? De quebrar esse estado de autoimagem no sentido individual e coletivo que a gente tem. E por isso esse tema, para nós, ele veio de maneira assim quase que sublime fechar um pouco essa nossa intenção de justamente demarcar ou pelo menos explorar que lugar é esse que a gente está e quais novos modelos de pensamento a gente pode adotar ou pelo menos explorar para conseguir construir a imagem dessa nova realidade. Enfim, eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre as nossas contribuições das pessoas que estão aqui com a gente. Não sei se os meus colegas viram alguma pergunta, algum comentário. Eu gostei muito do comentário da Stephanie, a reflexão que ela colocou, né? O que eu vejo, vejo no espelho. Vejo corpo, vejo pele, vejo alma, me vejo. Ah, se eu soubesse o que vejo. Eu fiquei muito cativado, impressionado com essa reflexão dela. Ela continua dizendo, vejo um outro, aquilo que desejo. Se de fato não me vejo, imagino o que sou. Imagino o que eu sou se esconde atrás do espelho. Eu ficaria esse jogo de palavras, né, que é um jogo de espelhos. É borgiano essa reflexão dela. Eu gostei muito desse ponto aí. Ah, se eu soubesse o que vejo. Eu acho que isso é muito profundo. Sem retornar muito à reflexão do Brahmani, quando ele diz que aquele estado de sono é insensível, não no sentido de um desmaio, uma abstração, mas no sentido de paz, de realização, né? De liberdade, inclusive. Então, acho que talvez a Stephanie tenha mencionado algo muito interessante, que eu preciso aprender a saber o que eu vejo, né? Na construção de mim. Me lembrou, Fabiano, a tua fala. Outra coisa que também vem do budismo, né? Eu fico com medo de ficar repetitiva, assim, mas é que, enfim, uma vez que a gente aprende a ver a vida assim, a gente absorve a vida assim, né? E a partir desse entendimento da vida condicionada, né, dessa realidade condicionada que é sempre fruto, ação e reação,
a noção da gente voltar, de reencarnar, é lógica. E quando então a gente reencarna muitas e muitas e muitas e muitas vezes, e a gente reencarna muitas e muitas e muitas vezes, de acordo com o budismo, a gente passa a olhar para todas as pessoas como se fossem nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, efetivamente como se fôssemos nós, né? Então, um pouquinho do que o Caio trouxe e um pouquinho desse reflexo, né, do peixe, que você olha para o reflexo do amigo que está do teu lado e o amigo de repente é a mãe do peixe que eu sou, né? E um pouco daquilo também do que o Caio trouxe, quando você olha para o outro, você não enxerga mais o outro, mas você enxerga uma versão de si espelhada. E como a gente conseguiria pensar também que cada pessoa tem uma edição de nós, né? E que pretensão é essa que a gente tem de achar que a gente consegue controlar qualquer coisa que seja, por mais que seja o reflexo que está na nossa frente do espelho, né? Quer dizer, cada um de nós aqui, cada um de vocês tem uma versão de mim na cabeça, tem uma imagem de mim na cabeça, né? Então abraçar essa pluralidade e esse nós que habita em cada um é tão interessante, né? Muito especial, sim. E quanto essa experiência multidimensional que a gente comentou aqui nas várias falas, de uma certa forma, vem do vazio que o espelho provoca, né? Porque o espelho, como você mesmo disse no texto do Flusser, não tem nada atrás. Ele é totalmente virtual, né? Ele é uma imagem que vai, que é reflexo de uma relação de luz somente, mas que toda a construção que se faz a respeito da abstração ou da concretude dessa imagem, ou do quanto ela nos coloca para cima ou para baixo, ou nos fere, ou nos, enfim, ou nos elogia, depende dessa questão do vazio que você colocou tão legal também na questão do budismo, né? Então, essa experiência multidimensional, ela passa por esse vazio, né? Não sei se a gente presta atenção nisso, acho que não, no dia a dia, é evidente, mas, ou na maioria das vezes não, pelo menos, mas é muito interessante como está conectado, está amarrado com esse mesmo conceito do vazio. O Anderson colocou um comentário ali, a Denise falou sobre o selfie hoje, né? Essa autoimagem compartilhada, muito a ver com o que a Coral colocou. E o Anderson colocou essa coisa, botou a letra do Gilberto Gil, né? Metáfora. E me sinto chamado, obviamente, né? Meta design, metáfora. Vou falar um pouquinho sobre essa coisa. Acho que depois a Coral podia falar, né? Do selfie, não sei, mas enfim. Essa coisa da metáfora, né? Dessa coisa do reflexo, né? Quando a gente lida com essa imagem como um jeito de lidar consigo mesmo, lidar com o outro, e quando a gente lida com aquilo com a imagem como um fim em si, né? Um fim nela própria, né? E a palavra meta, da metáfora, meta até no sentido de desejo futuro, né? Onde eu quero chegar, ou da meta da metáfora, que é transposição, transpor, ou então da metafísica, né? Que é o além da física, né? Ou auto-observação. E com a palavra meta, que esse prefixo meta está ligado ao meta-design, ligado a outros meta, com meta-linguagem, e é um pouco desse espelho infinito. É um pouco, e em certa medida, flertar um pouco com a loucura, né? E sem esse flerte também, acho que até lembro, acho que foi do primeiro encontro, que eu falei um pouco da morte, né? Tem um pouco a ver com isso, assim, um pouco... uma relação um pouco com ácido, ou então adstringentes, né, que você joga nas coisas, aquilo começa a decompor, desmontar, e te permite ver estruturas que você não veria de outro jeito. Só que se você jogar ácido em tudo, adstringir tudo, não sobra nada. Até uma homenagem, eu me sinto compelido a fazer uma homenagem ao nosso orientador, Fabiano, o Zibel, né? Eu não sei se o Zibel fez, que é um cara muito espiritualizado, ele fez um comentário comigo, ele deve ter feito com você. Ele falou, Caio, se você tirar todas as camadas de uma cebola, não sobra nada. E ele brincava que o nome dele em alemão é cebola, né? Zibel, né? Zibel. E aí ele falava, se você tirar todas as camadas, não sobra nada. Então, e tem um pouco assim da gente estar vivo aqui agora, né?
essa dádiva que é isso, né? E quando a gente... Eu sempre falo que a única maneira da gente estar certo, racionalmente certo, é ser demolidor, é ser iconoclasta, é ser pessimista, é ser destruidor, né? É ser o ácido puro. É entrar nessa sala de espelhos e deixar a luz infinita se refletir, até a hora que você não vê nem a si, nem a outro, nem muito bem o que está acontecendo ali. É uma confusão, né? No sentido de fusão das coisas, né? Ou seja, joga ácido, vira uma papa, não tem mais nada ali, né? Não tem mais corpo, não tem nada, né? Tem só luz. Pois é. E isso que a gente está vivo aqui agora, né? Até tinha um amigo nosso que falava muito de, se você quer se libertar, é gelo numa piscina. Eu falava, sim, é a morte, né? Ele falou, não, pera, não, é a morte. Você está falando da morte. Mas é isso mesmo? Até que ponto você quer isso? Um flerte, ele te leva muito longe, mas o pacto final é autodestrutivo, né? Então, enfim, que horas que a gente dá um basta nisso e fala, estou vivo aqui agora, estou vendo isso, estou nesse momento, eu estou brincando com espelhos. Talvez um pouco como o índio que pega o espelho e brinca com aquilo, e chega uma hora que ele também joga fora, né? A gente até brincou no nosso encontro prévio, que obviamente ele trocou a terra dele pelo espelho, até porque na cultura dele não existe qualquer noção de posse da terra, né? Você quer a terra? Bom, não é minha mesmo, não é de ninguém essa terra, né? Nem sua, né? Não, mas eu troquei pelo espelho. Bom, tenta pegar a terra então, leva a terra para casa. Enfim, ou seja, que relação que a gente trava aí com esse meta. Muito bom. Sobre a história do self, que a Denise colocou, eu acho que vale também trazer a nossa conversa do warm-up, porque foi inevitável não passar por essa situação do self, né? E a definição que eu trouxe, os colegas criaram em cima e completaram, é que é como se você levasse o espelho do seu banheiro para a rua e para todo lugar, né? Porque o que você faz em frente a uma câmera de celular é como se você tivesse aquele momento de intimidade com o seu espelho do banheiro, né? Ninguém te conhece mais com o espelho de banheiro, com o espelho do seu banheiro, né? E é como se você abstraísse que existe um mundo no entorno e você levasse o espelho contigo, né? Fazendo essas autoimagens em todo lugar e fazendo essas caretas, como o Caio disse, né? Olhando a fronteira da forma para saber se vai agradar as pessoas, como a Coral disse. Enfim, tem todo aí um desdobramento do comportamento que a gente sabe que não é o fato de um self que vai caracterizar isso, mas o vício do self, sim, né? Esse talvez sim seja um vício tão ruim quanto os outros, né? Não conseguir deixar de pensar na sua própria imagem sem ter esse tipo de posicionamento, esse tipo de impostação ou esse tipo de preocupação. Né? Transformar isso numa rotina diária realmente é um problema no sentido do que é saudável ver o mundo ou se ver a partir do mundo, né? Ou se utilizar para habitar o mundo a partir de uma relação tão performática do que é sua forma. Esse é um tema que a gente conversou bastante, se divertiu bastante, mas a gente não trouxe para as reflexões, né? Mas, com certeza, é talvez a parte mais visível desse desequilíbrio de projeções que a gente tentou chamar a atenção nas nossas falas. Eu queria só agregar a isso a dimensão que eu enxergo desse. Eu acho que é até um narciso invertido, no sentido de, ao invés de ser apenas o espetáculo, né, aquele que eu comecei falando, e uma paixão por si próprio, eu acho que é o contrário, sabe? É uma falta de amor por si próprio, né? Porque se você só consegue enxergar o exterior, né, você tá pela metade, você não tá ali, você não tá presente, você tá reduzindo a potência, né? Então, acho que essa cultura que a gente tem do self é porque a gente desaprendeu muito a olhar para dentro, né? Então, que urgência é essa que a gente traz desse momento presente? Eu acho que é justamente conseguirmos voltar a olhar para dentro, descobrir o amor que a gente consegue ter por si próprio, né?
e que não depende da imagem que a gente tem exterior, e sim o que a gente consegue projetar a partir do coração para o mundo, né? Fabiano, Bom, sim. eu não consigo desistir de fazer um brevíssimo comentário sobre a menção que o Caio fez, de que a nossa única saída é sermos iconoclastas e uma série de outras qualidades que ele colocou nesse modo de ver o mundo. E eu queria só acrescentar uma brevíssima frase da orelha do livro do Calasso, onde se diz: se perguntasse aos homens védicos por que não fundaram cidades, nem reinos, nem impérios, e aí tem um parênteses extraordinário, embora concebessem cidades, reinos e impérios, isso eu acho extraordinário, eles poderiam ter respondido que eles não buscavam o poder, mas sim a embriaguez. Se a embriaguez for a palavra que mais se aproxima do efeito do soma, que era aquela planta que já na antiguidade dos Vedas era antiga. Eu, como agrônomo e geneticista e algo de botânico, eu acho que é adorável tentar entender essa antiguidade do soma, né? Mas, enfim, terminando, ele disse: se a embriaguez for a palavra que mais se aproxima do efeito do soma, afirma o escritor Roberto Calasso, essa embriaguez é o ardor do mundo. Então, eu consegui fazer uma conexão que me deixou muito feliz com aquilo que o Caio disse. Acho que a nossa construção de si mesmo deve ser por meio de sermos o ardor do mundo, né? A luz do mundo. Você me rouba o ponto que é exatamente esse, né? Se você vai nas palavras de Jesus e tudo, é exatamente isso, né? Se eu boto a candeia debaixo da mesa, para que ela serve? Uma pergunta violenta de tão bonita, né? Ah, eu acho que a gente tem que ser candle in the wind, né? A gente tem que se queimar para brilhar. Bom, chegando ao final, mais uma última rodada para a gente só finalizar. Um pensamento, Coral, Caio, Joaquim. Tem só uma outro trecho que eu gostaria de ler, né? Como eu fiz sempre no final dos outros encontros, mas deixo com vocês primeiro. Eu finalizo primeiramente agradecendo. Muito obrigada, Fabiano, pelo convite inicial. Obrigado, Joaquim e Caio, pela generosidade de sempre. Obrigada a quem está nos ouvindo também, pelos ouvidos e por estarem aqui conosco. Finalizo com uma oração. Eu espero que a gente consiga cada vez mais brilhar num sentido de enxergar a luz interior e que essa luz interior consiga refletir toda a potencialidade de ser e estar no mundo. Que a gente consiga refletir potência sempre, que a gente consiga refletir o todo, que a gente consiga refletir conexões, que a gente consiga sempre conectar mais e mais. E que possamos estar sempre juntos. E que a gente saiba que essa interdependência, ela é interdependência para a vida. E que a vida nunca se faz sozinha. Então que a gente consiga brilhar mais e mais e brilhar sempre juntos. Gratidão. Vou mudando a ordem. Vou falar antes do Joaquim. Eu falo vou falar algo para concluir aqui, também complementando a Joaquim e vendo tentar falar de uma coisa que me comoveu aqui, que a Daniela falou, né, como bailarina, né, a relação dela com o espelho e essa autoimagem que até interfere no corpo, né, no equilíbrio até, né? Isso é muito incrível isso. E aí, quando essa coisa que o Joaquim se sentiu tocado, né, pela minha fala ali, um ponto que eu gostaria só de enfatizar, que eu sinto que é muito importante isso, é quando a gente dá o basta nessa vontade de estar certo, essa vontade de ter a resposta, né? E o que não impede que a gente tente, né? Não tem problema nenhum. E é um pouco uma dimensão da brincadeira, do lúdico, do estar presente aqui agora, um pouco presente nas nossas limitações. E não o tempo inteiro pensando no momento que a gente vai superar essas limitações, mas
nas limitações, o que é possível. Um pouco jogar o jogo do jeito que ele está dado e tentar superar o jogo a partir das condições desse mesmo jogo, sabe? Do que está aqui à nossa volta. Então, eu acho que o espelho é uma imagem muito poderosa, muito incrível para entender esse jogo. Porque a quantidade de jogos que a gente pode fazer com o espelho é uma coisa impressionante, né? É um dos dispositivos mais comuns à mágica, né? Na mágica chamada prestidigitação, né? Aquele jogo do truque de espelho, né? E como isso na verdade, extremamente divertido, né? Extremamente engraçado, né? E permite toda uma série de jogos conceituais, né? Como que a gente pode encarar isso com bom humor, né? E encarar isso como um convite ao experimento, a um laboratório vivo, né? De nós mesmos, né? Brincar com os espelhos. Em nós, nos outros, o espelho de vidro, o espelho de carne, o espelho de madeira, o espelho da lua. E lembrar que em algum lugar ali tem um sol. Foi incrível aquela imagem do Lafur que você colocou, do Lafur Eliasson, né, daquela exposição do sol gigante lá. Em algum lugar tem um sol. Ele está ali. Até por isso que a gente está se vendo, porque há luz vindo de algum lugar. Né? E o espelho sempre lembra a gente disso. Né? E é isso. Obrigado por mais uma chance de conversar sobre coisas tão legais. Legal. Muito bom. Joaquim? Conviver com vocês três e com os amigos que foram chegando e com as reflexões que aparecem no chat foi e está sendo a melhor maneira de atravessar essa era tão estranha da Covid-19. Eu sou muito grato a todos vocês. Excelente. Meus amigos, também uma gratidão enorme pela generosidade, pelas trocas, pelo aprendizado e, enfim, por todos esses momentos. Tenho certeza que teremos uma nova temporada. A questão é vamos fazer o nosso intervalo, que é importante para a gente também, enfim, assimilar de uma outra perspectiva o que está acontecendo e as mudanças que estão chegando. Nos preparar para a nova onda de mudança, que parece que a gente está só iniciando também, e trazer esse ritmo e esse compasso do aprendizado a partir desse ciclo para que a gente possa continuar e trazer outras reflexões. Essa intenção foi uma intenção como eu disse, começou num protótipo em agosto do ano passado, de criar um encontro como esse, e a gente conversava, eu e o Rick Perucchi, naquele momento, sobre o que seria esse encontro e falávamos sobre um ponto de vista avançado, né? Falar sobre a nossa realidade, pensar em futuro, inovação, design, que era nosso papo ali mais forte, no sentido avançado. Mas dessa conversa surgiu uma reflexão, mas o que é esse avançado, né? A gente atrela o avanço sempre à tecnologia, ao 4.0, ao 5.0, a algum tipo de síntese, mas me parece que esse avançado é sempre, por uma questão do vício da imagem, no externo, né? Não no interno. O que é esse avançado no interno? Para a gente poder discutir. E foi dessa pergunta que ficou meio sem resposta exatamente naquele momento que surgiu o primeiro protótipo do encontro e aí agora a gente chega agora ao terceiro encontro do ciclo, né, trazendo muito mais para a realidade esse tipo de reflexão. Acho que o avançado é o avançado em relação à nossa consciência, né, em relação a gente, porque a tecnologia só vai nos acelerar no sentido do desequilíbrio se quem está usando ela não reflete sobre o próprio equilíbrio. Né? É uma ferramenta poderosíssima que tem um impacto enorme, mas pensar no design dessa ferramenta é pensar também que ela poderia, e ela ainda existe como uma possibilidade, trabalhar em pró do equilíbrio das pessoas, né? E conectando com uma outra fala que aconteceu mais ou menos nesse mesmo período do ano passado, num seminário falando sobre o futuro da área da saúde, teve um palestrante que eu tive a oportunidade de ouvir, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fez uma provocação no final da fala dele que conversa muito com o que a gente está falando aqui agora, que muito se fala sobre inteligência artificial ou as máquinas que aprendem para entender melhor o outro, né?
mas ele achava que a grande barreira da evolução do futuro da saúde era você conseguir isso para se entender, porque é esse o grande, talvez, motivador dessa relação, né? Então, para falar sobre sistemas avançados, acho que nós vamos continuar, então, não queria que fosse uma questão de despedida, mas uma questão de um intervalo, e vamos continuar com essas reflexões daqui para adiante como um convite para uma nova temporada, quem sabe falar da tecnologia agora dentro dessa interação com a nossa questão ética e da evolução de nós mesmos, enfim, vamos pensar, né? O que eu trouxe como um momento final, né? No primeiro encontro eu fiz uma leitura de um texto que foi psicografado. No segundo encontro eu fiz uma leitura de um texto do Cabala, né? De um ensinamento falando sobre a relação e valorização da luz, sob a perspectiva do Cabala. E aqui, acho que no texto de hoje, são dois momentos, são duas pequenas frases, né? Porque quando nós começamos a falar sobre design, certeza e espiritualidade, a curiosidade surgiu pela palavra espiritualidade, né? Porque design e incerteza é uma questão que tem um campo comum, mas essa combinação gerou muita curiosidade, né? E tem uma definição dessa palavra, que é o Capra, que escreve num livro chamado Conexões Ocultas, que eu acho que ela serve para tentar ajudar a entender o significado que a gente está, né, discutindo e, enfim, tentando trazer para essa realidade mais próxima da nossa vida do dia a dia, né? Ele não tenta, evidentemente, finalizar essa definição, mas, sem dúvida alguma, a definição ajuda a gente a entender a partir de uma outra perspectiva. Ele diz o seguinte, ele diz que a espiritualidade ou a vida espiritual é geralmente compreendida como um modo de ser que decorre de uma profunda experiência da realidade. Essa experiência profunda nós nos acostumamos a chamar de uma experiência mística, religiosa ou espiritual. E aí, mais adiante no texto, ele diz assim, que no sentido original, o termo espírito, ou sopro da vida, caracteriza a experiência espiritual como um momento de vitalidade intensificada, né? Então, quando a gente está predisposto a fazer um caminho no sentido da espiritualidade, a gente está, independentemente do caminho que aí vem, né, do caminho que está colocado, do caminho que está sendo criado, tem a ver mais com a nossa proposta aqui, desenhar um caminho para nós caminharmos juntos, ele vai no sentido dessa vitalidade, dessa intensidade. Então, acho que funciona bem como um resumo do que a gente trouxe como âncora para poder criar essas abstrações reunir essas abstrações que nós reunimos aqui. E aí, por fim, o texto final, não é uma novidade, porque o Joaquim já deu um spoiler desse texto, e, na verdade, ele está aqui pela fala do Joaquim, que eu acho que ele usou uma pequena síntese no nosso último encontro que vale a pena ler inteiro, né? É um texto de Paulo de Tarso, né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles, porém, sempre o amor. Então, acho que é uma maneira para a gente, quem sabe, já começar a pensar nos nossos próximos temas, meus colegas. E, enfim, tecnologia, amor, espiritualidade, enfim, vamos para esse lado, quem sabe. Mais uma vez, uma gratidão enorme do chakra cardíaco e muita energia de satisfação, de felicidade, de todo esse nosso encontro aí nesses três momentos virtuais, né? E pensar que isso foi virtual, imagina se a gente consegue já daqui a pouco fazer isso presencial, imagina que incrível, né? Quem sabe na terceira temporada, né? Bom, agradecer a todo mundo que esteve com a gente, o
enfim, todos os comentários que enviaram, quem participou dos outros webinars. Esse encontro ele fica disponível no nosso YouTube, lá do Centro de Inovação, né? Agradecer ao IED pelo apoio. Esse não é um tema institucional, no sentido do que a escola trabalha com o campo do design. Aqui tem um campo novo que eu estou trazendo e, enfim, outros colegas também estão interessados em desenvolver, mas o IED trouxe esse apoio da estrutura, esse apoio de espaço para a gente conseguir construir esse campo, e isso é muito bacana. De novo aos meus queridos colegas e, enfim, espero vê-los daqui a pouco, né? Quem sabe mais próximo do final do ano já. Caio, Joaquim, Coral, muita gratidão. Tchau, Um Grande gente. abraço a todos, gente. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.